resistir e lutar para mudar o Brasil. E Morgado, tem mais um fator importante. O Novo não abandona os heróis do Brasil. Sim. É a decisão e não o fundamento. Essa pública. Aliás, quem quiser me convidar. E também, né? Que a gente... Tranquilo? Semi-tranquilo, né? Tranquilo nunca, né? Vai, no Brasil, ultimamente, ninguém tá tranquilo. Não, semi-tranquilo, sempre semi-tranquilo. Aqui nós estamos semi-tranquilo. Olha quem tá lá, ó. Olha lá quem tá aí, ó. Quem veio te assistir, ó. Chiquinho Pão de Hambúrguer. Ele é contra. Felipe. Deixa eu falar. Ô, Darley, ó, isso aí, ó, o negócio. Os caras, você pode ser também, como é que fala lá, igual o Bolsonaro, ser inelegível? Não, hoje eu tô elegível. Agora vai existir uma discussão futura, assim, sobre a minha elegibilidade. A decisão que aconteceu antes, agora, ela foi uma decisão sobre o meu registro de candidatura. E a decisão, ela não declara a minha inelegibilidade. O fundamento, eles discutem isso. Mas o que faz trânsito em julgado, que a gente chama em direito, o que se consolida é a decisão e não o fundamento. Sim. Então isso pode ser rediscutido. E pode ser rediscutido nas instâncias técnicas, primeira e segunda, e com um monte de prova e informação que a gente não discutiu da primeira vez porque nem era relevante. Porque vamos lembrar que a regra não tratava da existência de reclamações disciplinares, que se você disser o Deltan é feio e protocolar, lá vira uma reclamação disciplinar. A lei fala, assim, que se tornaria inelegível alguém que saísse no Ministério Público com um processo disciplinar, que envolve uma decisão. É como um processo criminal em que o cara vira réu, tem uma decisão prévia. Só nesse caso se tornaria. E eu não tinha nenhum processo, então a gente nem discutiu as reclamações das pessoas. Você saiu do Ministério Público para ser candidato. Não pode sair do Ministério Público para ser candidato quem tem alguma treta, que tem algum processo ali. Processo instaurado. Só que os caras usaram isso para tirar você da parada. Porque você tava enchendo o saco. Cara, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Vocês assistiram aquele vídeo lá daquela menina italiana lá, vereadora? Sim. Pickpocket. Esse era o efeito que eu tinha lá na Câmara. Lá. O pessoal me via, era o cara que incomodava e falava pickpocketer aqui. Então eles fizeram certo de te tirar, porque a gente não aguenta pickpocket, enchendo o nosso saco. Agora, eu achei isso uma sacanagem com o eleitor, né? Como é que o eleitor do Paraná ele viu isso? Cara, atacou o que existiu de mais sagrado, que existe mais sagrado na democracia. Veja que a gente passa o ano com o TSE fazendo campanha divulgando: seu voto vale, vá votar. A festa da democracia. Exatamente, festa da democracia. E aí passa a eleição de modo inconstitucional, ilegal, contra toda a jurisprudência, contra a lei, porque, como você disse, a lei previa que se tornava inelegível quem saía com processo disciplinar. Não quem tinha contra si reclamações, alguém vai lá, protocola qualquer besteira, é uma reclamação. E eles fizeram uma interpretação desviada, o que nem eles admitem fazer, você ampliar a interpretação para você restringir um direito político como de votar, de ser votado, derrubando aquilo que tem de mais sagrado uma democracia. Jogaram no lixo aí o voto de 345 mil paranaenses. 345 mil é voto pra caramba, né? É voto pra caramba, fora todo o apoio que a gente recebeu de fora, Emílio. As doações que eu recebi pra minha campanha, por Pix, aquelas doações de crowdfunding, vieram mais de fora do Paraná do que de dentro. O apoio que a gente recebe é imenso, a gente representava causas lá, e o que eles fizeram foi silenciar alguém que incomodava o sistema. Ô, Dallagnol, você tava falando da democracia, aí alguns falam que a democracia é relativa. Essa democracia relativa tá vencendo aqui no Brasil, na tua opinião? A gente vive, sim, a ameaça muito forte à democracia, a gente vive uma escalada de arbítrio, um enfraquecimento da democracia, e hoje pilares fundamentais são erodidos. Quando você olha para a ideia central da democracia, é uma ideia de Estado de Direito, de império da lei. Mas no Brasil, a gente tem donos do poder. Donos do poder é uma ideia oposta ao império da lei. Sim. O que significa? Significa que ele usurpa o poder que devia estar na lei. A lei é uma expressão do poder popular, da soberania popular, o poder está sobre o povo, ele expressa esse poder por meio da lei. Aí, os donos do poder, eles afastam a lei, quebram a lei, rasgam a Constituição, dizem que a Dilma está elegível quando a Constituição expressamente dizia que estava inelegível, como o Supremo fez agora, condenam os caras do 8 de janeiro, apenas desproporcionais, passando por cima de todas as regras do direito penal democrático, censuram a liberdade de expressão por meio de uma série de decisões lá do TSE, acabando com as redes sociais das pessoas, violando o direito básico fundamental da liberdade de expressão, praticam corrupção. E quando se olha para o Supremo Tribunal Federal, quem são os ministros que têm poder? São aqueles que se colocam debaixo da lei ou aqueles que se
colocam acima da lei? São aqueles que se colocam acima da lei. Os que se colocam abaixo da lei, eles não têm poder, porque o poder está na lei. Mas o cara que está disposto a interpretar, decidir contra a lei, contra os fatos, esses mandam no país. Porque aí todo mundo quer agradar, porque sabe que eles estão dispostos a beneficiar amigos e prejudicar inimigos. Não, mas não foi sempre assim. Por exemplo, Pedro I, ele fez aquela Constituição para ele. A primeira Constituição que é meio outorgada, ele fez para ele. A gente sabe que aqui é autoridade, sempre é autoridade. Sempre quem vai lá e... Autoridade. A autoridade sempre leva o jogo. E a gente sempre... Isso que é triste no Brasil. Até saiu a pesquisa que a gente até outro dia falou. Eu não lembro onde é que foi isso aí. Que no Brasil a democracia é só na hora do voto. Na hora do voto que eles vêm procurar o povo, você vai lá, escolhe o candidato tal e vota. Acabou a eleição. Você não apita mais nada. Você não apita mais nada. Você não tem Não vale nada. Vale nada. Emílio, isso existe sim, tanto que lá em 1650, como se disse, vem de longo prazo. 1650, Padre Antônio Vieira dizia que os verdadeiros ladrões do Brasil não eram os ladrões de galinhas, não era o batedor de carteira, mas eram os governantes portugueses, e enquanto os ladrões de galinha roubavam e eram enforcados, o que acontecia com os governantes portugueses que nos roubavam? Roubavam e enforcavam. Que é o que a gente vê hoje, é o que aconteceu na Lava Jato. Esse povo que praticou uma série de desvios, inclusive um condenado em 3 instâncias, está na presidência da República. Uma vez assumindo lá, o que ele fala? Ele fala de amor, mas ele pratica ódio. Ele aparelha o Estado para se vingar de adversários políticos, para violar a liberdade de expressão do jornalista, dizendo que agora fake news é crime, para criar investigações sem fatos criminosos contra quem atuou na Lava Jato. O que a gente vê é um aparelhamento do poder para serviço dos donos do poder. Mas você não tem medo, que nem tá no Novo, o Eduardo, vou estender pro Eduardo a pergunta também, de comprar essa... briga? Não é uma briga, mas é trazer o Dallagnol. O que o Dallagnol soma e o Dallagnol quer ser prefeito de Curitiba. Viva Curitiba! Eu tô ligado. A gente sabe aqui. Vamos conversar disso. Tô ligado. Mas você não tem medo de você vir candidato novamente, agora pelo Novo, e fazer a mesma pataquada com você, não? Todos nós temos medo na vida. Coragem não é você não ter medo, é você enfrentar o medo que você tem, não como quem se atira num precipício, mas como quem, com trabalho, com estratégia, com perseverança, constrói uma ponte sobre o precipício. E a razão pela qual eu entrei no Novo é porque o Novo é o único partido que tem coragem de enfrentar os donos do poder no Brasil. Donos do poder aqui, quem pratica arbítrios, quem suprime o poder da lei e toma sobre si, estejam no STF, estejam no governo ou pratiquem corrupção. Essa é a razão pela qual eu me uni. É esse time de pessoas patriotas, idealistas, que decidiram, como eu, não desistir e lutar para mudar o Brasil. E Morgado, tem mais um fator importante. O Novo não abandona os heróis do Brasil. Sim. Nós não vamos abandonar as pessoas que lutaram até o fim por dignidade, por integridade, por respeito ao pagador de impostos, né? Respeito pela civilidade, de fato, do povo brasileiro. E a minha interpretação aqui, Emílio, é que a gente está vendo a pior crise institucional desde a redemocratização. Nós voltamos a discutir direitos civis no Brasil. Mandato de gente honesta. Pessoas honestas tendo as suas redes sociais caladas. Censura. Gente, olha o retrocesso que nós estamos vivendo agora. Ou nós temos coragem para comprar essa briga, ou talvez a nossa democracia não vá conseguir resistir aos próximos anos. Então o momento é agora e a gente faz essa convocação. Mas isso é meio mundial, né? É meio mundial isso aí. Não é meio mundial essa... Israel também. Tem lugares que defendem as liberdades de modo muito consistente. Estados Unidos defende de modo muito consistente as liberdades em geral. Vários países europeus estão avançados nisso. A gente vive hoje um retrocesso. A gente vive um estado em que antes nós achávamos que o nosso grande problema era a corrupção, e hoje os mesmos corruptos que a gente afastou na Lava Jato retomaram o poder e agora, confiantes, com a confiança de que eles podem tudo, eles podem inclusive dominar o país mesmo praticando grandes atos de corrupção, eles estão colocando as mangas de fora para aparelhar o Estado, para perseguir inimigos políticos, perseguir adversários políticos, silenciar redes sociais. Então a gente está numa escalada de arbítrios governamentais e judiciais que a gente não tinha. Mas não era previsto isso quando a gente cita tanto mãos limpas, assim, manobra jurídica? O que faltou para ter uma blindagem, na sua opinião, para Lava Jato? Porque agora você é ficha suja e o Partido Novo, olha que ironia do destino, o Partido Novo não aceita ficha suja, né? E, obviamente que é porque você foi colocado nessa situação. O que faltou para ter uma blindagem mais jurídica? Só para começar, mais uma vez, o TSE não me declarou minha inelegibilidade, então eu não estou ficha suja, né? Hoje não estou.
Isso vai ser discutido, está aberto a novas discussões. Agora, é realmente uma ironia. Por quê? Porque o Partido Novo, a grande preocupação é buscar a integridade. Vai seguir fazendo processos seletivos, critérios de integridade para ingresso nele. É uma preocupação. Certo. Agora, o que eles estão fazendo é defender o próprio império da lei contra aqueles que querem usurpar a lei. E a gente previa, sim, uma reação. É a história da Mãos Limpas a reação contra quem combateu a corrupção. Agora, a gente não previa uma reação tão forte. Porque na Mãos Limpas, até o Di Pietro, ele se afastou lá com uma centena de processos respondendo, mas não teve uma perseguição política num grau que teve hoje e não teve uma pessoa condenada em 3 instâncias, livrada por um tribunal, assumindo a presidência. E veja o que é ironia agora. Você vê, Dilma, elegível. Peraí, mas ela sofreu impeachment. Não tem lógica. Então, mas você sabe outra coisa que não tem lógica? Outra coisa que não tem lógica, tem lá o Kobayashi lá. O Kobayashi estava lá, o Chiquinho Pão de Hambúrguer, eles estavam discutindo lá. O programa deles é ruim. Pânico é o melhor programa da Jovem Pan. O programa deles é muito ruim. É esforçado. Eles são esforçados. Aí eles estão discutindo. Aí o cara estava discutindo o negócio da Lava Jato. O problema da Lava Jato, tem réu confesso. Exato. O cara entrou lá e falou, eu roubei. Devolveu o dinheiro. Tá aqui o meu dinheiro que eu roubei. Exato. Eu roubei desse, daquele, não sei o que. Aí o que? Não vale a prova, que era a prova do Botafogo, do Santo, do Brahma, o amigo do amigo. Aí o cara falou o seguinte, isso não vale. Por quê? Não valeu. Porque não valeu. Que eu decidi. Aí o cara devolveu o dinheiro. E agora? Como é que nós ficamos nisso, Dallagnol? Você que foi o cara, você que inventou isso. É surreal. É uma inversão total de valores no Brasil. É um absurdo. É um absurdo. E essa decisão do Toffoli, ela não para de pé. Os argumentos, primeiro ele disse o seguinte, olha, não teve aqui um pedido de cooperação internacional para obter os documentos do exterior. Primeiro que nem era necessário, tá? Mas porque a Odebrecht, ela contratou uma empresa, foi lá, tirou os documentos dela mesmo e trouxe para o Brasil e entregou. Qualquer pessoa pode trazer do exterior e entregar. Mas vamos dizer que fosse necessário. A gente apontou, existiu um pedido de cooperação. Toffoli disse, não existiu. Tava lá nos autos que existiu. Aí veio a imprensa, todo mundo pressionou. Aí, de repente, o ministro da Justiça, o mesmo que sumiu lá com os vídeos 8 de janeiro, que disse que não existem, que desapareceram, falou, não, encontramos agora o pedido de cooperação depois de muita pressão. Aí a gente espera que o Toffoli vai voltar atrás e ele fala, não, tem outro fundamento aqui para minha decisão, que é o fato de que as cooperações com os países estrangeiros foram ilegais. Mas espera aí, e ele fala, e ele justifica o que ele fala, com base numa sindicância instaurada para investigar a nossa cooperação internacional. E foi instaurada no Ministério Público, ficou 1 ano investigando, ouvindo autoridades, colhendo dados, informações de todo tipo, fizeram uma devassa. Qual foi a conclusão? Que foi tudo regular. Tudo regular. Essa conclusão, com dezenas ou centenas de páginas, foram encaminhadas para o Supremo, só que ele não menciona isso. Eles colocaram num apenso lá no Supremo e decretaram sigilo. Aquilo que prova que a decisão dele não tem fundamento. Então, você vê uma decisão sem fundamento sendo sustentada, o que faz parecer que é uma conta de chegada, que se quer anular as provas que implicam mais de 400 políticos em corrupção de 26 partidos. E aí é engraçado que se ele fosse derrubar o acordo, ele tinha que pagar o preço e dizer, não, então tá bom, devolve os 3 bilhões aí para o Odebrecht. Mas ele diz, não devolve os 3 bilhões, não dá nem para entender a decisão dele. O que parece é que ele não quer gerar um escândalo na sociedade, ele tá mandando devolver esse dinheiro, manteve isso, mas derrubou as provas que poderiam implicar uma série de pessoas por corrupção. É que nem o Bolsonaro tentando incriminar o Bolsonaro de qualquer maneira. Né? Os caras, cada hora vai... Val do Açaí. Que é? Sempre acaba na Val do Açaí. Val do Açaí, lembra? Sempre acaba nela. Sim, a Val do Açaí. Eu queria perguntar pro presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, o seguinte, tem uma entrevista sua... O Sam é 30, hein? Ele é. Eu sou. Ele é. E Fê, por favor, Reginaldo... Aliás, mais ativos. Reginaldo... Eu não sou... da mesa. Eu não sou... Peraí que o Eduardo quer falar uma coisa sobre esse slogan aqui. Como é que vai mudar, A gente vai Eduardo? mudar o slogan agora, porque a gente trouxe a pessoa que prendeu o L, né? Agora vai ser prender o L. Não, eu sou um economista ortodoxo e tenho uma visão liberal. Meu amor, eu sou do trabalho, hein? Eu e meu homem na Leste. Lindo trabalho você faz. Ele e o Siqueirinha. Não, é que tem o Siqueirinha, meu homem da Leste. Siqueirinha foi meu aluno, hoje é meu amigo, grande economista, tá lá na... Mas eu não sou filiado. A partir daí, claro, se fizerem um bom trabalho, eu voto, e se não fizerem, não voto. Mas você deu uma entrevista para a Gazeta do Povo bastante polêmica, eu diria. Você fala que
que o bolsonarismo se apropriou da pauta liberal de economia, que fez um governo em 3 anos vergonhoso e antiliberal, e aí, mais pro fim, isso a gente tem que lembrar que era primeiro turno, tá? Mais pro fim você fala que o Novo iria enfrentar 2 adversários, né? O bolsonarismo e o petismo, que são as principais máquinas de difamação que o país já viu. Eu queria que você falasse um pouco do que você julga antiliberal do bolsonarismo e o que o Novo poderia ter feito se tivesse no poder. Acho que ao longo do governo Bolsonaro nós fizemos algumas críticas e até algumas fortes por perceber que o caminho que estava sendo tomado em alguns momentos poderia trazer o PT de volta. Isso estava perceptível. Infelizmente, a gente estava certo, né? Com o retorno do PT, isso ficou escancarado. Evidentemente que nós lançamos o nosso candidato, o Felipe Dávila, numa eleição muito difícil para mostrar as pautas do Novo, sobretudo na economia, naquele momento que a gente defende, né, de uma abertura radical de mercado, privatizações, enfim, aquilo tudo que você já conhece, que é as pautas econômicas do Novo. E era uma eleição muito difícil. No segundo turno, evidentemente que muitas pessoas do Novo apoiaram o Bolsonaro, inclusive o governador Zema, que abraçou a sua campanha e quase virou a eleição lá em Minas Gerais. Que quase, inclusive, foi o responsável por praticamente empatar a eleição. Mas nós entendemos que o Paulo Guedes foi um ministro excepcional, tentou muito, mas infelizmente não conseguiu a articulação que precisava dentro do Congresso, talvez por outras prioridades do governo Bolsonaro naquele momento. Nós entendemos que para um governo conseguir aprovar essas medidas, não basta apenas uma narrativa, não basta apenas as propostas. É preciso ter de fato vontade e comprar as brigas que precisam ser compradas, né? Hoje, mas, entretanto, houve reformas importantíssimas. Aliás, hoje nós podemos ter algum crescimento de PIB, podemos ter alguma projeção por causa das reformas que foram feitas pelo governo Bolsonaro, e a gente tem que tirar o chapéu, né? E nós não escondemos isso. Mas, infelizmente, também tinha uma janela de oportunidade para aprovar outras reformas importantes que poderiam deixar o Brasil muito melhor, como a reforma administrativa, por exemplo. Então, mas você não acha... Muita gente fala, né? Fala, o Lula voltou por causa do Bolsonaro. Bolsonaro também, o que o Bolsonaro falou? Lógico, o Lula... mas como se a gente não viu o que aconteceu na eleição? A gente acompanhou, dia a dia, vocês também, vocês acompanharam tudo. Não é isso também, porque é muito fácil falar, ganhou porque o Bolsonaro... Perdeu pra ele mesmo. O Bolsonaro agora tá inelegível, então, beleza, Bolsonaro, vamos achar um novo caminho, mas eu acho meio injusto. E tudo que o Bolsonaro fez é sempre o Temer. O Temer trouxe isso. Ele não fez nada. Não, ele não fez nada. Não fez nada. Porcaria. Só fez moto. Fez nada. O Bolsonaro fez nada. Mas, o Bolsonaro fez muita coisa importante. Quando você olha a balança comercial, foi recorde da balança comercial. Quando você olha lucros estatais, foi recorde de lucros estatais. Quando você olha emprego, deixou com o menor nível de desemprego desde 2014. Quando você olha a comparação com o governo Dilma, o crescimento de PIB, se você comparar com o primeiro governo Dilma, cresceu 5 vezes mais. Comparar com o segundo governo Dilma, o PIB anual, a média, cresceu 15 vezes mais. E justamente por isso, no segundo turno da eleição, no primeiro turno eu não me manifestei, porque se eu me manifestasse apoio, eu falar lá, oportunista, quer tirar a casquinha. Exato. Mas no segundo turno, no dia do anúncio, na noite, eu declarei apoio ao Bolsonaro, à direita, no segundo turno, por existir um alinhamento de visão na área econômica, de princípios e valores. Eu acho que a gente não tem que idolatrar ninguém. Eu só idolatro Deus. É meu único ídolo. Fora de Deus, eu defendo princípios, valores, e vários princípios e valores são alinhados. E por que eu entrei no Novo? Porque eu vejo no Novo um grupo de pessoas idealistas e patriotas que lutam com coragem por pautas como combate à corrupção, defesa da vida e da família. O único partido que entrou contra a descriminalização do aborto pelo STF, defende contenção aos desmandos do governo, contenção aos arbítrios do Supremo Tribunal Federal, mais emprego e renda, defesa da liberdade de expressão, algo muito caro para o Novo, foi contra o projeto da censura, criou um projeto anti-censura e ainda coloca, concordando aqui com o meu grande amigo Mota, a colocação de todos os bandidos na cadeia, não passar pano pra bandido. Essa é uma bandeira muito importante do Novo. Posso chamar o Mota? Opa, o Mota aí. Garota. Bom demais. O Mota tá numa elegância, né? Boa. Sempre. Tem pergunta aí, Mota? Eu tenho um monte. Então manda. Vou fazer duas perguntas em um aqui pro Deltan. Deltan, eu queria saber 2 coisas. Primeiro, se a sua entrada no Novo sinaliza a intenção de disputar alguma candidatura majoritária ano